Boa tarde a todos e a todes. Hoje nós vamos estar dando mais um início, né, no 7º ato deliberativo de 26 de outubro de 2023, que será a 4ª audiência de instrução e interrogatório. Vamos lá. Considerando que Delvair Cecconi protocolou nesta Casa de Leis uma denúncia requerendo a instauração do processo de cassação por quebra de decoro parlamentar do vereador Ronaldo de Oliveira Santos, por sido condenado pela juíza da comarca de São José do Rio Preto, a doutora Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira, pelos delitos a. 2 vezes no artigo 90 da Lei 8666/93, combinado com o artigo 29 do CP, na forma do artigo 71 do CP. E b. Por diversas vezes no artigo 317 do Código Penal, na forma do artigo 71 do CP, ambos em concurso materiais de crimes. Considerando que no dia 23 de 8 de 2023, a denúncia foi incluída na pauta da sessão legislativa ordinária e, após lida, foi aprovada a instauração de investigação pelos vereadores Jairo Leandro Durigan, do PSDB, José Aparecido Mendes Ramos, do DEM, Regina Aparecida da Silva Costa, DEM, Claudenirton Jane, DEM, e Carlos Murilos do Santo, DEM. Votando contra os vereadores José Carlos da Cruz, do PL, João Aparecido Batista de Paula, do PL, e Renata Brigatti Alavarce, PSDB. E o denunciante Ronaldo de Oliveira Santos, PL. De forma consensual, escolheram a comissão processante, composta por Regina Aparecida da Silva Costa, presidente, Jairo Leandro Durigan, relator, e José Carlos da Cruz, membro. Considerando que, em obediências aos artigos 5º e 7º do Decreto-Lei 201/67, foi concedido o prazo de 10 dias ininterruptos para o denunciado apresentar sua defesa, por escrito, arrolando testemunha e todos os demais tipos de prova que pretendia aduzir. Considerando que a comissão processante, nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, deliberou pelo prosseguimento da denúncia, para maiores esclarecimentos, argumentando que a representação veio acompanhada da sentença criminal após uma vasta investigação pelo GAECO e a aplicação dos princípios dos contraditórios e ampla defesa, pautadas pelas audiências de instrução, debates e julgamento, concluindo pela sentença condenatória. Considerando que no dia 2/10/2003, iniciou instrução do processo, que por celeridade e economia processual, ouviram os depoimentos Fernanda Martins Lima, Del Preto, Marcos Alberto Pavanelli, Neuza Maria Cláudio, Weider da Silva Monteiro, José Henrique Marques Vieira, prestados nos autos do processo crime 0027-309-87-20-188-260576. Considerando que no dia 4/10/2003, em continuação à instrução do processo, que por celeridade, economia e processual, ouviram os depoimentos Odécio Bosquese, José Carlos da Cruz, André Luiz de Souza, Terezinha Rodrigues Limas, e parte do interrogatório de Josiane Octaviani, prestados nos autos do processo crime 002730-987-20-188-260576. Considerando que no dia 11/10/2003, em continuação à instrução do processo, que por celeridade e economia processual, ouviram os interrogatórios de Josiane Octaviani, Márcia Youssef e de Ronaldo de Oliveira Santos, com as provas emprestadas do referidos autos.
considerando que a senhora Josiane Octaviani foi devidamente intimada através de seu patrono, Dr. Augusto César Mendes Araújo, OAB 249-573, porém respondeu que deixará de prestar depoimento sobre o seguinte fundamento. Olá, boa tarde. Doutora, tudo bem? Analisando as perguntas enviadas, foi verificado por este patrono que Josiane figura como ré nos autos digitais. Sendo assim, por estar envolvida nos fatos, Josiane não comparecerá e não responderá às perguntas. Ressalto que, por figurar como ré dos autos digitais, Josiane não possui a obrigação de prestar depoimento como testemunha. Ademais, ressalto que todos os termos de declaração feito por Josiane foram homologados no acordo de colaboração premiada. Considerando o depoimento de Josiane em juízo, damos por dispensada a sua oitiva e o prosseguimento, a audiência com oitiva das testemunhas arroladas pela defesa do réu Ronaldo de Oliveira Santos, que será o Eider da Silva Monteiro, José Henrique Marques Vieira, André Luiz de Souza, Odécio Bosquese, Fábio Reginaldo da Silva, Cristina Camargo, Fabiano Camolese, Delson Luiz Bortoloso e Luiz José de Carvalho. As partes aqui do representante, do réu, quanto às testemunhas que foi arrolado no processo. Nós viemos aqui para fazer perguntas para a Josiane. Não terá? Não. Doutora, as testemunhas foram intimadas. O doutor não intimou? Estava constando. Não era só da Josiane. A Josiane, como diz o termo, foi... Repito, nós viemos aqui para fazer as perguntas necessárias ao processo de cassação da Josiane. Se não tiver eu ela... gostaria, estou fazendo ela uma não vindo pergunta aqui, mais não tem razão de objetiva ser. para o doutor, a pergunta às testemunhas que foram roladas no processo, pelo doutor, pelas partes. As partes, no caso do nosso cliente, têm interesse nas oitivas das testemunhas de acusação, Josiane e Márcia. Se as duas não estão, pode encerrar a sessão de hoje. Não tem razão de... A testemunha não foi arrolada pelo doutor. O doutor não arrolou na defesa quando fez. O doutor poderia ter apresentado, o doutor não apresentou. Então, se o doutor não arrolou, o doutor não pode existir uma testemunha que não foi arrolada. Não, e as demais testemunhas? O doutor não vai prestar? Nós vamos dar por encerrada a instrução. Nós vamos dar por encerrada a instrução. Então, tudo bem. Então, não serão ouvidas. E o réu, não vai prestar depoimento também? Então, nós vamos ter que esperar até às 17 horas, porque é o horário... Deixa eu falar, como presidente da comissão. O doutor não veio simplesmente para ouvir a Josiane, mas aqui hoje foi marcado para ouvir as testemunhas do réu. E aí foi enviada para o doutor. Aí a obrigação e a função... A doutora pode aqui esclarecer. foi para ouvir hoje as testemunhas, não foi só para vir ouvir... Vim justificar. Agora, se o doutor quiser criar um contexto, aí é diferente. Eu estou dizendo que você pode encerrar a sessão, que nós viemos para ouvir a testemunha Josiane. Se não vai ter a testemunha Josiane, encerra a sessão. Vamos encerrar a sessão, nós vamos aguardar o prazo, o horário de todas as Tudo testemunhas, bem. inclusive o depoimento do Do réu. réu. Sem problema. 17 horas. Se não comparecer ninguém, nós daremos por Com encerrada sem a atas, sessão. pode ser. Entendeu? O horário nós vamos ter que aguardar. Porque Perfeito. o direito de defesa está sendo aberto. Perfeito, perfeito. Depois o doutor não alega, Perfeito. foi cerceado o direito de defesa. Perfeito, perfeito. Quem está se recusando é o doutor.
Boa tarde. Dando continuidade na audiência de instrução. 7 ato deliberativo de 26 de outubro de 2023. Quarta audiência de instrução e interrogatório. Considerando que Devair Secone protocolou nesta Casa de Leis uma denúncia requerendo a instauração do processo de cassação por quebra de decoro parlamentar do vereador Ronaldo de Oliveira Santos, por ter sido condenado pela juíza da comarca de São José do Rio Preto, doutora Gláucia Vésperos dos Santos Ramos de Oliveira, pelos delitos: a. 2 vezes no artigo 90 da Lei 8666/93, combinada com o artigo 29 do CP na forma do artigo 71 do CP, e b. por diversas vezes no artigo 317 do Código Penal na forma do artigo 71 do CP, ambos em concurso material de crimes. Considerando que no dia 23 de 8 de 2003, a denúncia foi incluída na pauta da sessão legislativa ordinária e, após lida, foi aprovada a instauração de investigação pelos vereadores Jairo Leandro Durigan, PSDB, José Aparecido Mendes Ramos, DEM, Regina Aparecida da Silva Costa, DEM, Claudenir Tonjani, DEM e Carlos Muriz do Santo, DEM. Votando contra os vereadores José Carlos da Cruz, PL, João Aparecido Batista de Paula, PL, e Renata Brigatti Alavarce, PSDB, e o denunciante Ronaldo de Oliveira Santos, PL, de forma consensual, escolheram a comissão processante, constando por Regina Aparecida da Silva Costa, presidente, Jairo Leandro Durigan, relator, e José Carlos Cruz, membro. Considerando que, em obediência ao artigo 5º e 7º do Decreto-Lei 201/67, foi concedido o prazo de 10 dias ininterruptos para o denunciado apresentar sua defesa, por escrito, arrolando testemunha e todos os demais tipos de prova que pretendia aduzir. Considerando que a comissão processante, nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, deliberou pelo prosseguimento da denúncia para maiores esclarecimentos, argumentando que a representação veio acompanhada da sentença criminal após uma vasta investigação pelo GAECO e aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Pautadas pelas audiências de instrução, debate, julgamento, concluído pela sentença condenatória. Considerando que no dia 2 de 10 de 2003, iniciou instrução do processo, que por celeridade e economia processual, ouviram os depoimentos Fernanda Martins de Lima, Del Preto, Marcos Alberto Pavanelli, Neuza Maria Cláudio, Weider da Silva Monteiro, José Henrique Marques Vieira, prestados nos autos do processo crime 0027-30987-2018-8260576. Considerando que no dia 4 de 10 de 2003, comunicamos em comunicação a instituição do processo que, por celeridade e economia processual, ouviram os depoimentos Odécio Busquese, José Carlos da Cruz, André Luiz de Souza, Terezinha Rodrigues Lima e a parte do interrogatório de Josiane Octaviani, prestados nos autos do processo crime 0027-3098-720188-260576. Considerando que no dia 11 de 10 de 2003, em continuação à instrução do processo, que por celeridade e economia do processual, ouviram os interrogatórios de Josiane Octaviani e Márcia Youssef e do Ronaldo de Oliveira Santos, como as provas emprestadas do referidos autos. Considerando que a senhora Josiane Octaviani foi devidamente intimada através do seu patrono, Dr. Augusto César Mendes Araújo, OAB 249.573, porém respondeu que deixará de prestar depoimentos sob o seguinte fundamento. Olá, boa tarde, doutora, tudo bem? Analisando as perguntas enviadas, foi verificado por este patrono que Josiane figura como ré nos autos digitais. Sendo assim,
Por estar envolvida nos fatos, Josiane não comparecerá e não responderá às perguntas. Ressalto que, por figurar como ré dos autos digitais, Josiane não possui a obrigação de prestar depoimento como testemunha. Ademais, ressalto que todos os termos de declaração feito por Josiane foram homologados no acordo colaboração premiada. Considerando que o depoimento de Josiane em juízo damos por dispensada a sua oitiva e prosseguimento à audiência com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa do réu Ronaldo de Oliveira Santos. O Eider da Silva Monteira, José Henrique Marques Vieira, André Luiz de Souza, Odécio Bosquese, Fábio Reginaldo da Silva, Cristina Camargo, Fabiana Camolese, Delson Luiz Bortoloso, Luiz José de Carvalho. Considerando que na iniciada audiência de instrução e os patronos do denunciado declararam que as testemunhas não iriam comparecer, podendo ser constatado em vídeo de audiência, e somente às 16 horas, com nova tese, os patronos protocolaram uma petição requerendo a redesignação da audiência de oitiva das testemunhas, com a única intenção de protelar o andamento do feito, que, digas de passagem, possui prazo escasso para sua conclusão dentro de 90 dias. Decidimos pelo indeferimento do pedido de remarcação da audiência. Todavia, oportunizamos aos patronos, caso entendam necessário, se há juntada de declarações das testemunhas arroladas pelo réu, no prazo que será concedido para a apresentação das alegações finais. Considerando que o réu não compareceu para prestar seu interrogatório, mesmo sendo intimado pessoalmente, em respeito ao inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, considerando que neste momento podemos constatar que os patronos do denunciado abandonaram a presente audiência, podendo ser constada agora às 17h11, horário marcado para o interrogatório do acusado. Damos por encerrada a instrução processual, abrindo vista do processo ao denunciado, para apresentar suas razões escritas, no prazo de 5 dias, e após esta, a comissão emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação, nos termos do inciso 5º do artigo 5º, do inciso 5 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Em face ao abandono dos patronos do acusado e ausência deste, publicaremos o referido ato no Jornal Diário da Região para a devida intimação. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Câmara Municipal de Mirassolândia, 26 de outubro de 2023. Vereadores: Carlos Murilos do Santo, Claudenir Tonjani, João Aparecido Batista Paula, José Aparecido Mendes Ramos, Renata Brigatti Alavarce. Denunciante: Delvair Secone. Patronos do denunciado: Giovanni Pirinotto dos Santos e Marcelo Mascaro. Regina Aparecida da Silva Costa, presidente. Jairo Leandro Durigan, relator. José Carlos da Cruz, membros. Encerrada a sessão.